muito bem-vindos ao nosso podcast Alicerçando, nossa primeira temporada. E eu sou a Aline Fonseca, corretora de imóveis, especialista na gestão exclusiva de imóveis. E hoje eu estou aqui com a Juliana Marsola. Sim, eu sou especialista em imóveis planejados. Estamos animadas para fazer esse podcast, para poder falar um pouco mais para vocês sobre todo esse ramo imobiliário e tudo que envolve ali dentro dele para você ter a sua casa, o seu momento, no seu lar. E aí, Eline? Isso aí. Então, pessoal, a ideia, eu acho que é bacana a gente falar primeiro sobre o nome, né? Como a gente chegou nesse nome Alicerçando. Primeiro, veio esse intuito de realmente trazer algo que fosse um pouco diferente do mercado. E a gente entende que dentro, né, do ramo imobiliário, dentro de casas, construções, né, nós somos é muito complexo, tem muita uma caixinha coisa de surpresa, né? E as pessoas têm muito dúvidas de como ser, de como fazer, né? Eu acho que essa ideia que foi tida aqui é para poder esclarecer todas essas dúvidas, né? E trazer um pouco mais de consciência e desmistificar tudo isso, né, que as pessoas têm em relação ao mercado imobiliário, aos móveis planejados, a vestir a casa, né? E alicerçando justamente porque a gente quer construir isso tudo com vocês, trazer conteúdos que realmente vão agregar, né, durante o processo de decisão de vocês, durante essa construção. Então, toda vez que a gente fala de imóvel, fala de casa, né, e pegar um pouco de todos os profissionais aí que compõem essa trajetória e trazer aqui para o nosso podcast. E lembrando que vai ter bastante gente muito boa aqui com a gente nessa temporada aí, então acho que todos nós vamos ser muito surpreendidos com muitas novidades e coisas interessantes. E aprender, né, gente? Porque nós também estamos aqui para aprender. Então, eu tenho certeza que tanto nós aqui, nós vamos absorver muito conteúdo das pessoas que vão passar por aqui. Então, a gente quer trazer isso bem com a nossa identidade, sabe? Bem com a nossa cara, algo leve, com bastante fluidez aí nas informações, para que possa ajudar tanto os profissionais que estão no ramo também, quanto aquele cliente que está aí nesse percurso da casa própria e está construindo. Sim. E vamos falar um pouquinho da gente, né? Porque eu acho que o nosso primeiro episódio vai ser falar um pouco de cada uma de nós, para vocês conhecerem, né, os nossos objetivos de vida também, e para poder estar conosco em toda essa temporada. E aí, Eline, fala um pouquinho sobre mercado imobiliário. Ela fala, vamos falar, e em vez dela continuar, ela joga a bola para mim. Então, eu sou corretora de imóveis faz 10 anos. Quando eu iniciei na corretagem, eu iniciei com foco em imóvel de terceiro, e depois que eu fui me apaixonar pelo empreendimento, e depois que eu fui me apaixonar pelo imóvel de terceiro, né? E a venda do imóvel de terceiro, ela é muito complexa, né? Cada venda, ela é uma negociação diferente da outra, então ela é muito rica e nos dá uma bagagem assim maravilhosa, é muito aprendizado em toda a negociação, né? Então, e eu trabalho um pouco diferente do mercado. Eu entendi essa questão de ser único cada negociação, e eu vi que é impossível eu me dedicar para um portfólio gigantesco assim, de imóvel. Então, eu vi que eu não daria conta de repente ter um site ali com 500 imóveis, 600 imóveis, como algumas imobiliárias fazem. Porque eu não conseguiria dar atenção, eu não conseguiria de repente lembrar, olha, esse imóvel que é do Thiago, esse imóvel que é da Juliana. Então, a história da Juliana é essa, a história do Thiago é essa. Porque a gente trabalha também, né, na questão de você vender o imóvel da pessoa, querendo ou não, ali é um lugar especial muitas vezes, né? Certeza. Porque ela tá
querendo vender aquilo muitas vezes para adquirir outro. São histórias, São né, histórias Ju? mesmo. Então, cada um com a sua necessidade, o seu motivador, né? Então, eu entendi quando eu fui me dedicar ao terceiro, que seria impossível eu ter uma carteira Muito gigantesca, grande, né? Então, a maneira que eu trabalho, eu só trabalho dentro da gestão exclusiva, porque é uma maneira que eu consigo entregar o meu melhor, eu consigo fazer um material de divulgação bacana. E ter melhores negócios. Exato. Né? Então, com tudo isso, dentro do mercado imobiliário, tanto na gestão da compra quanto na gestão da venda, eu trabalho com exclusividade, tá? E também acabo não tendo tempo para focar no imóvel, no empreendimento. A roda girou. A roda girou. Então, eu mudei bastante. A gente é amigas há muito tempo. Eu fiz o meu Cresce e a minha professora, né, Ai, meu Deus. foi... A professora foi eu e ela não é mais. Então, imagina a qualidade da professora. Não. É porque eu nasci dentro dos móveis planejados, né? Meu pai sempre foi marceneiro, então eu sempre fui apaixonada, né? Tentei seguir outros ramos, mas aí eu falei, como eu gosto de móveis, eu vou tentar, né? Os imóveis, que eu sempre admirei a Aline em relação a isso, porque ela sempre faz um trabalho excelente em relação a essa parte da venda, do cuidado com o cliente. Então eu falei, eu vou me formar ali junto, né, para mim ver e entender. Mas por essa forma, né, de ser diferenciada na questão da venda, eu falei assim, eu acho que eu gosto mesmo de móveis planejados mesmo. Mas foi um aprendizado muito grande para mim em relação a ser corretora, e o que você me passou é desse cuidado também, né, com o cliente e do sonho na questão da pessoa querer o imóvel, né, dessa história mesmo que você sempre fala. Então, e com isso, trabalhando dessa forma, eu já vejo o meu trabalho como uma consultoria, né? Então, eu entendo que eu preciso saber um pouco de tudo para poder dar o suporte e, de repente, trazer o profissional que vai nos ajudar durante esse processo da compra. Então, normalmente, se eu preciso de uma equipe de marcenaria, se eu preciso de um contato maior com um engenheiro, um arquiteto, um contador, um outro profissional que realmente vai resolver o problema do cliente, né? Então, eu preciso saber um pouquinho para saber justamente como eu posso direcionar o meu cliente, né? Sim, e Aline, é muito interessante essa questão, né, desse direcionamento e de tudo, né, de várias conversas que a gente já teve, desses conhecimentos variados dentro de cada ramo mesmo, e dentro desse nosso ramo que é o imobiliário, a gente tem que entender de tudo mesmo, né? A gente estava até falando sobre isso. Sim. A gente tem que entender sobre o granito que tem na casa do cliente, tanto para você que é corretora, quanto para mim que é móveis planejados. O corretor, ele precisa justamente para saber precificar, né, o tipo da pedra, a qualidade, justamente porque... O alumínio que vai colocar, se vai ser blindex, se vai ser o vidro, independente do que vai ser colocado ali. Então, dentro desse nosso ramo, a gente tem que entender de tudo, né, desse conhecimento vasto para poder orientar da melhor maneira. Porque o cliente, ele quer o melhor para ele. Sim. E aí, se ele tem esse profissional do lado que vai entender todos esses assuntos, então ele se sente seguro com isso. Então isso é importante dentro do nosso ramo, né? E muitas vezes a pessoa, ela tá ali dentro, né, do processo, buscando o imóvel dela, pensando na construção, e ela tá ali perdida, né? Então esse direcionamento, essa luz que esse conhecimento não é para ele saber, né? Exato. É o profissional que tem que estar sabendo sobre o que está oferecendo para esse cliente. Exatamente. Então, eu entendo o meu profissional, a minha área profissional, justamente com essa ideia de consultoria
de não, vai por aqui, constrói aqui, faz assim, justamente porque eu entendo que se eu não posso, né, eu não consigo abraçar minha cidade inteira, eu não consigo abraçar a região inteira, mas sim eu posso dar o meu melhor. Então, por isso que eu trabalho dessa forma, pensando nessa questão de exclusividade, tanto na compra quanto na venda, né? Então, se vocês observarem dentro lá do meu portfólio, eu tenho poucos imóveis, mas todos muito bem apresentados, e eu tenho um contato muito direto com os meus clientes. Então, eu tenho inclusive autonomia para, de repente, parar ou não uma negociação, justamente Sim. porque eu sei que, de repente, vai ser bacana para o meu cliente, não vai ser bacana para o meu cliente. Então, eu trabalho um pouco diferente no mercado, Juliana. Eu tenho certeza. Porque a gente acaba se tornando dentro da cidade um pouco de referência em relação a isso, por essa diferenciação mesmo, né? E eu Sim. acho que a busca, às vezes, de outros profissionais de conhecimento, de know-how, nas perguntas, eu acho que a gente também é muito humilde em relação a isso, de poder ajudar, né? Porque foi o que você falou. Eu, Juliana, não consigo vender móveis planejados para a cidade toda. Infelizmente, Exato. Eu não tenho capacidade produtiva para isso. Mas o cliente que eu atendo, eu vou ter que atender ele com perfeição e dar o meu melhor para ele poder chegar na casa dele e se sentir um lar, né? Porque da mesma forma com que você vende a casa, eu também tenho que vender o lar, né? O aconchego dele chegar na casa dele e se sentir abraçado. Então é essa busca que eu tenho, né? Eu acho assim que as pessoas, em relação a móveis planejados, elas têm muito o preconceito de que é caro, de que, né? Na verdade, se você parar para pensar, o que ele traz para dentro ali do imóvel é o aconchego que todo mundo precisa ali na questão de um monte de coisa. Né, Ju? E a identidade. Eu acho que eu sou apaixonada por marcenaria também. Todas as casas que eu tive a oportunidade de fazer, as minhas, né, executar a minha marcenaria, então eu trouxe tudo isso pensando muito bem nessa questão da identidade. Olha, isso faz sentido para mim, isso não faz, né? Porque às vezes a gente pega um projeto lá maravilhoso de interiores no arquiteto, só que ele não sabe o dia a dia, o que usa, o que não usa, o que faz sentido. E eu tenho muitos amigos, assim, arquitetos que falam, Ju, eu fiz o projeto, tô mandando para você para fazer o orçamento da marcenaria, mas vamos sentar, porque eu quero que você tenha o seu olhar ali dentro da marcenaria. Sim. Mas aonde eu queria chegar com isso, para te fazer uma pergunta, o quanto é importante ter, né, a marcenaria dentro da casa para ter Sim. melhores negócios dentro do mercado imobiliário. O que você pensa em relação a isso? Então, essa semana até eu fiz uma publicação, joguei uma enquete em relação a algo que eu estava procurando para minha casa, e aí veio uma resposta de uma cliente e amiga também que me levou à reflexão. Eu amei. Me levou à reflexão. A casa, o imóvel, eu entendo que ele é vivo, né? Então, a casa em si, toda essa... se a gente não tem a identidade, se nós não temos a marcenaria, se nós não temos a decoração, a gente só tem ali paredes de concreto, né? Sim. É diferente quando o imóvel ele está planejado, decorado, e aí a gente vai levar o cliente justamente para visitar esse imóvel. Então, quando o imóvel ele está ali devidamente planejado, decorado, com marcenaria, a pessoa ela já consegue enxergar como lar, como casa, ela já consegue se ver ali, né? Por mais que é uma marcenaria que de repente ela foi executada, não foi executada exatamente para aquele cliente, mas a gente já consegue, a pessoa já consegue ver trazer os detalhes. Uma identidade. E algumas coisas, muitas coisas na marcenaria a gente pode ajustar, né? Então eu estou construindo uma casa para venda e a parte do closet, o que eu pensei, eu peguei e falei assim, olha, para mim não faz muito sentido o closet aberto, eu gosto de closet fechado. Né? E às vezes os investidores não pensam em relação a isso. E eu sempre indico, a gente já até falou sobre isso. Se você não quer, às vezes, para vender, colocar as portas, porque aí vai ter a identidade do cliente, mas se planeja para que a pessoa que vai comprar possa colocar, porque às vezes também para ela não é viável ficar sem as portas, né? Exatamente.
Então, para o cliente comprador, quando ele entra numa casa, que a casa está decorada, que a casa tem marcenaria, além da questão financeira que ele pensa, né? Tipo, ufa, só vou vir com os gastar menos. com as roupas, com as coisas, não vou precisar, né? Pensar então, nisso. Além dessa questão, nós temos também a questão do aconchego, da pessoa se sentir bem ali na casa, né? Eu falo assim, ó, porque eu falo muito sobre isso. Quando você vai se apresentar, você tem que colocar uma roupa, né? Você vai apresentar uma casa pelada, você não vai se apresentar para ninguém pelado, você vai se apresentar uma roupa, né? Sim. Então, é muito assim, acolhedor, né, os móveis planejados mesmo, porque é ali onde você vai guardar as suas coisas, onde você vai decorar, colocar os seus objetos, então assim, é olhar com amor para esse lado mesmo. E o cliente também sente quando é o contrário, viu, gente? Então não adianta você fazer uma marcenaria de qualquer forma, eu até prefiro que você não faça, porque a pessoa consegue olhando, né, quando ela chega... Eu vou fazer só para poder querer achar que vai agregar valor ali e que na verdade você não pensou em nada, em nenhum carinho ali com... Então a pessoa chega e ela de repente está com aquele quadro em branco, a pessoa vê que não foi feito com carinho e de repente foi executado por uma boa marcenaria. Só que o projeto faz diferença. Aí a pessoa olha o projeto, começa até a duvidar da qualidade da marcenaria empregada. Sim, foi feito de qualquer jeito, marcenaria barata. De repente nem foi, gente. Mas ela não fica com um visual que realmente vai agregar o valor, né, no olhar da pessoa. Ou antigamente, né, tinha muita diferença em relação... Hoje não mais, né, Ju? Sim, antes assim era só mais branco, né, que o pessoal colocava porque era mais barato. Hoje já está muito equiparado, assim, não tem mais essa grande diferença ali no final do orçamento. Mas tem ainda diferença? Muito pouca, tá? Então assim. Então vocês apertem a Juliana e façam ela fazer. Vocês. Então, assim, antes ela fazia o branco e trabalhava com outras cores na parte da decoração para poder ficar mais viável financeiramente, às vezes, para a pessoa naquele momento. Mas hoje em dia não, hoje em dia as pessoas, né, até dessa publicação que você fez, né, dessa enquete, né, essa sua cliente, ela falou que as pessoas acabam fazendo, não vou fazer porque eu vou enjoar, porque eu vou fazer porque eu não vou ter, depois eu não vou conseguir vender por conta dessa cor. Gente, acho que tem que pensar muito no que você pensa ali, naquele momento, no seu sentimento, e com certeza alguém vai se inspirar ali naquilo que você também pensou. Então não se preocupe, eu fiz um banheiro roxo, tipo berinjela mesmo, e aí eu falei assim, nossa, foi a primeira vez, né, que eu tinha feito. Aí na composição toda ali do revestimento e tudo, no final, assim, foi maravilhoso, né? Eu vou até postar depois desse projeto lá, para vocês verem. Ficou maravilhoso. Então, assim, teve a identidade da cliente ali naquele apartamento e às vezes o que a gente acha que é muito, no final não fica muito, porque vira dentro de um contexto tão grande ali do aconchego que você precisa, que fica formidável. E naquele lance da casa viva, né? Antigamente a gente tinha uma cultura, na casa da minha avó era assim, minha avó tinha uma sala muito grande e tinha 2 jogos de sofá. E a gente mexia tanto nesse sofá, mudava a rack, colocava a rack num canto. E quando eu era bem pequenininha, era estante, a gente movimentava essa estante e mudava. E hoje a gente não tem mais isso, né? E pensando nessa questão de casa viva, então você pode muito bem fazer de repente um painel e enjoar desse painel. Pode, né?
E hoje tem como fazer, né, algumas customizações dentro, que você pode mudar cores, mudar texturas. Isso, de repente você não precisa mudar todo o móvel, né? Então, pensando nesse lance de casa viva, não é porque a marcenaria tá ali, a casa tá decorada daquela forma, que você vai ter que ficar a casa exatamente o imóvel daquele jeito para todo sempre, para toda a sua vida. Não tem precisa. Essa necessidade, né? Então, às vezes, a gente, somos apaixonados pelos nossas amigas, nossos amigos, arquitetos, designers. Só que não é porque o designer, de repente, montou a sua casa exatamente daquele jeito, de repente você não se identifica. E eu chego em algumas casas que a pessoa está ali engessada. Mas o arquiteto falou para colocar aqui e tem que ficar aqui, tem que dobrar a cama assim. Cara, se você não gosta, né, coloca ali a sua identidade, coloca o seu jeitinho, né, a casa é sua, então faz toda a diferença, né? Eu tava falando até com uma cliente há um tempo atrás, eu entrei no hall dela, a gente tava fazendo um aparador bem bonito ali e tal, e aí ela falou assim, não tô feliz com essa cor, mas o arquiteto quis que eu fizesse com essa cor. E eu falei assim, mas e aí, se você não gosta, você não tá, não tá feliz, você troca. Mas eu falei, mas ela falou que depois que colocar tudo vai. Então, assim, é tudo uma questão de consciência mesmo, assim. Olha, eu gosto, eu não gosto. Eu sou neutro em relação a isso. E muita coisa eu sou neutra. Eu falo assim, não, pra mim indiferente. O que é indiferente pra você pôr dentro da sua casa? Ok. Você pode ir pela opinião de alguém que vai ficar legal, porque você tá neutro em relação a isso. Mas aquilo que você não gosta, você não pode, de forma alguma, passar dentro daquilo que você espera e almeja, porque ali todos os dias você vai estar ali. E aí todos os dias você vai falar assim, enquanto eu não trocar a cor desse hall, eu não vou. E aí eu peguei e falei assim, e que cor que você gostaria? E aí eu peguei na mão dela, a gente foi lá na casa de tintas, vamos trocar, vamos trocar. O projeto, eu estraguei o projeto. Mas deixou ela feliz. Mas deixei ela feliz. E o arquiteto, depois a gente sentou, nós três, e a gente conversou. Eu falei assim, olha, a marcenaria, ela traz amizades. Os clientes, eles viram amigos. Porque a gente fica, eu falo assim, que é um namoro. Eu acho que também para os imóveis né? É muito tempo junto. É muito tempo junto. Então, assim, desde quando a pessoa tá lá pensando ou comprando, ou às vezes na planta, a gente tá trabalhando ali com o cliente. Eu falo assim, que a gente paquera até para começar a namorar, a pessoa, não, é com você mesmo que eu vou fazer. E aí a gente fica ali namorando até casar e entregar os móveis e aí fazer churrasco na casa do cliente. Mas aceitamos os convites. Aceitamos, você com pode certeza. Convidar, que a gente gosta de churrasco. E muitos clientes ficaram amigos. E eu sei também que clientes seus também são amigos por conta disso, dessa intimidade que a gente tem. E que às vezes, e para a sua escolha de arquiteto, eu falo assim, eu vendo móveis planejados, eu não vendo a parte arquitetônica ali, mas quando você vai escolher seu arquiteto, a gente vai ter arquitetos aqui, você tem que ter essa afinidade, né? Exato. Da mesma forma que você tem que ter afinidade comigo, com os móveis planejados, que a gente vai ficar um bom tempo juntos, você tem que ter com a Aline, né? Porque você vai ter um espaço grande ali. Eu falo assim, para comprar o imóvel, não é só comprar e entregar a chave, ele tem N's, né? N's e meses ali juntos, principalmente também que a gente vai falar aqui sobre inventário, às vezes, de casas. Tem que ter afinidade. Tem que ter muito. Eu acho que com todo profissional, né? Não é só essa no questão ramo dessa nossa. Mas assim, com todo profissional, você tem que se identificar com aquele profissional que está ali, né, lhe atendendo. No meu caso, no imobiliário, até eu fiz algumas formações que não tem nada a ver, se você olha, não tem nada a ver. Teve uma época que eu estava atendendo muito casal separando, muito inventário, e aí eu fiz uma formação em constelação familiar, justamente para poder, que eu estava ali como uma mediadora de conflitos, né? Então, para eu entender um pouco mais essa dinâmica da família, para ver de que forma eu poderia agregar, né? Fui com uma visão profissional mesmo.
Então, dentro, né, do que nós vamos abordar, de todas essas questões, a gente precisa dessa afinidade justamente para ter uma conexão. Você precisa de uma conexão do profissional para ele entender ali a sua essência, porque de repente você não consegue verbalizar o que você quer. Tá ali, né? Ai, mas a pessoa não conseguiu ali verbalizar, mas ela te contando, você consegue pegar ali as informações e fala, não, peraí, será que é isso? E aí você consegue fazer uma entrega para a pessoa e a pessoa, puxa, exatamente isso que eu buscava. E também, né, a gente não fala também só dessa questão de projetos, de formas. A gente fala muito sobre dinheiro, de entrar, eu não posso comprar essa porque eu só tenho esse. Né, Ju? É uma abertura muito grande, eu tive uma situação que eu cheguei para cliente, virou amiga. E essa cliente, ela falou exatamente quanto que ela tinha disponível. Então, eu sabia até os centavos que ela tinha. E nisso, eu fiz algumas manobras, inclusive teve hora que eu coloquei dinheiro meu para fluir ali a negociação, justamente porque eu sabia exatamente o que ela tinha. Então, muitas vezes a pessoa, quem que sabe qual que é o seu saldo bancário? Né? Não é muita gente, de repente nem o seu parceiro de vida sabe exatamente quanto tem ali na sua conta. Sim. Mas é tanta intimidade, são tantas informações necessárias que a pessoa ela precisa ali se abrir. Porque para ela também não se sentir invadida, né? Exato. Então assim, eu acho que tem que ter essa abertura, né? Porque senão ela acha, mas para que você quer saber? Por que quer saber o e quando a gente pergunta pro cliente, mas quanto você quer investir nos seus móveis planejados? Não é porque a gente quer, eu quero vender. Não é porque você vai basear o seu orçamento na... Não, eu tenho que fazer um projeto mediante aquilo, porque aí eu não posso, às vezes, ousar, né? A gente fez ali um projeto para um apartamento aqui da cidade, e ele falou para mim assim, Ju, eu quero isso. Aí a gente fez o projeto, deu lá o valor, 120 mil, né? Aí eu peguei e olhei para ele e falei assim, olha, dentro desse projeto, né, dentro do valor do seu apartamento, tudo que você quer colocar, talvez não seja viável, né? Sim. Porque você vai gastar muito dentro do apartamento não vai valorizar, não é valorizado, né? Você tem que ter esse conforto e esse aconchego, mas depois você não pode perder, né? Desculpa te interromper, Imagina. Mas o que eu gosto de falar para o cliente muitas vezes o investimento que você faz ali no imóvel de marcenaria e outros detalhes, ele chega num ponto que ele não vai valorizar o imóvel. Ele vai servir para o conforto. Então, conforto a pessoa tem que colocar ali na ponta do lápis e fazer consciente. Né? Sim. Então, eu sou adepta ao lance da consciência. Cara, se você tem essa certeza, se você tem essa ideia, sabe que você está investindo, que esse imóvel, eu tô lá investindo 120 mil, e o meu apartamento, por exemplo, não vai valorizar, por exemplo, 150 mil, então, eu tô consciente, mas mesmo assim eu vou fazer, porque tudo isso aqui vai gerar um conforto pra mim que vai ser bacana durante esse período que eu vou viver ali. E outra, olha, hoje ainda foi o que ele falou assim, Ju, eu pretendo ficar 8 anos nesse apartamento e depois eu pretendo mudar. Então eu falei assim, então se você diluir isso e achar que isso tá viável para você, ok. Fazer consciente, né, Ju? Fazer consciente. E aí ele falou assim, aí a gente adequou o projeto. Então, assim, eu falo que eu não é só vender, né? Eu falo, aí a gente adequou o projeto de 120, a gente fez um projeto de 90 mil dentro de tudo que ele queria, mas a gente restringiu ali algumas coisas. Eu falei, olha, não precisa colocar uma ferragem desse valor. A gente pode colocar algo parecido, mas num valor mais coerente ali, que vai durar também, né? Se você quer ficar 8 anos e a durabilidade ali é de 15, 20 anos, né? Não tem porquê. Então, viabilizar mesmo o projeto em relação a isso. Isso é muito importante. Então, esse lance, né, da pessoa fazer consciente, a pessoa sim pensar naquilo que ela deseja, mas eu sou bem racional. Então, assim, eu sempre falo e deixo claro, é isso mesmo que você quer?
né? Olha, então tem muitos imóveis, eu atendo o comprador de forma exclusiva também. Então eu estou nessa busca, nessa trajetória, buscando um imóvel para determinada família. E aí ela se encanta com uma casa, às vezes, que está ali fora de valor de mercado, numa determinada região, e eu chego e falo para a pessoa, falo, olha, essa casa está totalmente fora de valor de mercado. Tem tudo que você precisa? Tem, mas faz sentido você comprar uma casa desse valor nessa região? Né? Então, assim, e de repente faz. E falando nessa questão de região, hoje até para comprar o imóvel e tudo, a gente ouve muito, né, essa questão. Você tem que buscar algo que seja tudo próximo ali, né? A gente mora numa cidade pequena, até para as pessoas que moram na cidade grande, mas na nossa cidade hoje tá ficando caótico assim a questão nos horários de pico, então, a questão do trânsito. Depende. Sabe por que depende? Porque às vezes a pessoa que tá buscando, nem eu, você, que a gente tem uma vida, que a gente fica andando toda hora, A gente é mãe Uber, volta, né? Corretora, Uber, todas as coisas. Então, para nós, essa é uma verdade. Agora, de repente, para um cliente que ele não tem essa necessidade de locomoção, de repente para ele não faz. Então, eu sou contra o tem, sabe? Tem que ir, tem que ficar na Zona Sul, tem que ficar... Então, assim, eu não penso assim. Eu acho que é muito a necessidade da pessoa. Tem pessoas que ela não tem necessidade de uma infraestrutura perto. E tá tudo bem. Pra mim é loucura. Pra mim é loucura não ter um mercado próximo. Então, mas pra algumas pessoas tá tudo bem. Então, eu atendi uma senhora, a senhora ela não vai ao mercado, ela faz tudo online. Tudo online. É muita tecnologia. Então, ela mesmo brinca, ela falou assim, Aline, mercado pra mim vem 2, 3 vezes no dia. Então ela compra, ela consome roupa, shopping manda pra ela, tudo sacolas. Vai na casa. E hoje então, né, depois da pandemia, a gente trouxe isso muito mais, né, pra nossa vida, pro dia a dia. Então, para ela não tem que estar ali, perto de uma infraestrutura. Por que eu quero ficar próximo, tô num bairro, tô próximo a um colégio, olha que agradável. As crianças na rua, né? Então, assim, mas por quê? Se eu não tenho essa necessidade de estar ali ao lado de um colégio, se eu não tenho a necessidade, né? Então, eu acho que é muito cada um no seu cada um, sabe? A pessoa, ela tem que estar ali no lugar que ela se identifica. Quer ver uma polêmica? O lance da cozinha gourmet. Deus, a integração dos ambientes. A integração dos ambientes. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Sim. Eu só tenho uma cozinha. Por quê? Porque a minha experiência com 2 cozinhas, cara, era um trabalho danado. A minha tinha uma cozinha na frente, a área de churrasco era no fundo. Aí toda vez que você vai fazer alguma coisa... 2 geladeiras, 2 fogão, e vai, panela para um lado, panela para o cá. Não, cadê tal coisa? Tá na geladeira da frente. Cadê? Tá na geladeira do fundo. uma encheção. Então, para a minha realidade, hoje, só que eu já passei pela experiência de 2 cozinhas. Então, e às vezes a gente fala assim dessa nossa experiência de ter 2 cozinhas, de fazer essa integração dos ambientes, e os clientes falam assim, mas eu não... Então, não gosta. Então, tá tudo bem. Então, por exemplo, tem pessoas... Outro dia uma menina veio e ela despejou com uma raiva falando das cozinhas. E eu ali sem entender, né? Ela, nossa, uma casa tão maravilhosa, 2 milhões e pouco, onde já se viu, uma cozinha com um ódio no coração, nervosa. Aí eu peguei na mão dela e falei, acalma seu coração. Acalma. Porque ela tava ali tão irritada, ok, você gosta de 2 cozinhas? Vai para 2 cozinhas, Vamos procurar algo, né, nesse sentido. Então, assim, a casa que eu estou construindo, lá no Portinari 2, ela é uma cozinha gourmet. Eu sei que quem gosta de 2 cozinhas não vai comprar a casa. E tá tudo bem, né? Então, é você realmente fazer aquilo, não aquilo que o seu amigo acha legal, que o arquiteto acha legal, é fazer aquilo com a sua identidade. Então, na hora de fazer o projeto, né, falar sim, falar não. Vou te dar um exemplo. Quem fez o meu projeto lá foi a Elis Piai. Ela vai estar aqui, em alguma temporada eu vou convidá-la. E a Elis colocou um diacho num balanço no meio do meu gourmet. Aí eu falei assim, Elis,
não rola esse balanço aqui, né? Em casa tá todo mundo adulto e eu, mas é charmoso. Eu falei, não, sou uma pessoa extremamente prática, eu não quero esse balanço. Mas o charme aqui tá o balanço. Não pode tirar. Mas eles tiram esse negócio, coloca lá no seu apartamento esse balanço, que pra mim não faz sentido esse balanço aqui. Então, muitas vezes, aí ela está pelo olho, assim, né? E muitas vezes a pessoa, ela fica ali, porque ela está na frente de um profissional, ela acha que a verdade do profissional é a verdade absoluta, que ela não pode se expressar. E sempre existe duas verdades, né? A sua e da pessoa. E ela não... e ela não tem ali aquela, de repente... coragem, aquele lance de vou contra aquilo, achando que como ele é um profissional da área, aquilo ali... Tipo, vou fazer isso eu só quero a beleza. Né? Não. Então ali é justamente você conseguir colocar a sua identidade dentro do seu projeto ou na casa que você está comprando, né? Eu vendo só o concreto para vocês, né? Quem vai deixar com cara de casa, quem vai deixar ela realmente com aspecto de lar, é você que está comprando, é você que vai morar, né? Você que de repente vai ter aquela mantinha jogada no sofá, você que vai cozinhar ali. Então... que vai precisar de uma gaveta. Eu falo assim, hoje, né, para as pessoas que é acima de 40, né, da minha idade, assim. Eu falo assim, se você está fazendo uma casa que você pensa em ficar para o resto da vida, né, nada é eterno, mas se você, agora eu vou sossegar aqui e tal... faça os seus móveis, né, planejados pensando em gavetas na cozinha, né, evitar as portas. Por quê? Porque você vai ficar velho. Eu posso te dar um conselho? Por quê? Não fique na casa esse tempo todo. 40 anos, muita casa. Ela precisa bem da casa. Mas eu digo assim, porque aí você, com as gavetas, né, na questão da ergonomia, a gente só puxa, vem aquilo para você. Agora, eu falo muito sobre isso. Você vai precisar baixar, ir lá no fundo para pegar algo. Então assim, vamos pensar, já que você quer, né, você está fazendo essa casa para morar e que você quer, então vamos pensar nisso. E quem vai comprar também vai se beneficiar dessa funcionalidade. Então eu falo assim, que a gente tem que pensar na ergonomia da casa, do dia a dia do cliente, né, nesse sentido de decorar algo que, eu vou trocar um tapete, vou trocar a cor da casa, porque casa dá manutenção, né? Sim. A gente tem a nossa manutenção, né? A gente precisa fazer a nossa manutenção da casa, tem as manutenções anuais, as manutenções mensais. Então, é sobre isso, né? Essa questão de ter essa empatia do que você quer e do que você almeja para a sua vida, para o seu dia a dia. Você tem que saber o que você quer. E aí ir ajustando. Tem muita gente que chega e não sabe o que quer. Né? Essa questão de saber o que quer, né, Aline? Se você não sabe o que quer, qualquer lugar tá bom. Isso. Né? Então, da mesma forma, é para nossa vida dentro da nossa casa. Se você não sabe realmente o que você quer, qualquer coisa te serve. Sim. E aí, você quer qualquer coisa para você? Nunca, né? A gente sempre quer o melhor. A gente quer sempre o melhor, mas como que você vai ter o melhor se você nem sabe o que você quer? Isso aí. Né? E aí, é sobre esse aconchego de ter, né, desse mercado que é maravilhoso. Sim. E é apaixonante, o imóvel ele é viciante, assim, quando a gente fala de casa, acho que essa semana que vem faz 3 anos que eu mudei na minha casa já. Já. E eu já fiz algumas alterações na casa. Eu troquei cor de poltrona. Mas tá tudo novinho. Fui lá e troquei a cor da poltrona. Porque eu achei que não... E tá tudo bem. Já troquei planta de lugar. E já mudei. Então, assim... ela é a rainha das plantas, tá? Não faz muito tempo, mas fiquei a véia das plantas. Então, é algo que realmente é delicioso, é viciante, porque é gostoso você estar num ambiente que ele é vivo, aconchegante, que a gente falou agora, vivo, né, de mudar, que a gente podia mudar os móveis de lugar. Hoje a gente não pode muito mudar porque tudo tem um planejamento, né? Mas a gente pode mudar
almofadas, a gente pode mudar a cor do sofá, a gente, né, pode... Igual, eu fui com a Aline semana passada, a gente foi ver uma mesa, umas coisas para ela lá na questão das cores. É tudo uma questão de você... Eu perdi o roteiro aqui, gente. Tô procurando o roteiro. De você poder fazer ali dentro o que você quer mesmo, realmente. Mas eu vou falar aqui, já que você perdeu o roteiro, eu vou falar uma coisa para você. Compartilha comigo. Vou compartilhar. Mas a questão da luz natural dentro da casa, isso também altera bastante na questão da venda? Para vampiro, não. Altera, assim, hoje... Diferente, né, gente? Quando você chega numa casa e a casa, ela está ali com aquela claridade, a gente pensa muito nessa questão também do consumo, né, de energia. Eu fui numa casa há um tempo atrás que o projeto ele foi todo idealizado dessa forma. Então, tinha muito vidro, uma casa assim super gostosa, justamente porque tinha bastante luz natural entrando ali pela casa. Então faz muita diferença. E essa energia, gente, quando a pessoa entra para visitar, ela sente tudo isso. Então é muito prazeroso. Eu falo que sim, tanto da questão da iluminação natural, né, que é muito importante, para trazer a troca, né, da energia da casa, né, da luz solar ali entrando, da ventilação. Que é muito importante. Sim. Mas também na questão de iluminação dos móveis, da iluminação decorativa que hoje a gente tem muito, né, nas casas, né, de fazer as coisas diferentes na questão da parte da iluminação. O projeto luminotécnico, né, faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Se você, até na fachada da casa, né, a questão da iluminação faz uma diferença muito grande. Sim, né? Hoje em dia, né, trabalha muito com isso. Você vai às vezes num condomínio mais antigo aqui no Dama, você vê as casas que são mais antigas que não trabalhavam com essa parte da iluminação. Sim. E hoje as casas mais modernas que trabalham ali com uma iluminação, então você desliga, você vê ali a parte do paisagismo integrando com a parte da iluminação, é maravilhoso. Eu falo assim, hoje eu faço nenhum projeto lá no escritório assim, nada que não tem ali um LED. Aí até a cliente fala, a louca do LED. A louca do LED. Porque sim, porque às vezes você quer desligar. Então, mas tem que tomar muito cuidado também, né? Eu ando muito e vejo algumas insensatezes assim, em relação ao LED. Casas que parecem um shopping. Você entra, tá aquela luz branca lá, tinindo, LED. Por isso que é bom ter um profissional para ajudar nessa questão, porque não é uma luz branca, é muito inconveniente para alguns ambientes da casa. Você precisa ter... Então, e quando a casa tem o profissional? Minha nossa. Por isso que é bacana, antes, né, de você fechar com um profissional, você conhecer o portfólio da pessoa. Porque, por exemplo, tem profissionais que eles estão ali numa linha, eu faço mais casa contemporânea, legal, gosto de casa contemporânea, vou procurar a fulana de tal, porque ela é especialista no contemporâneo. Então, você conhecer o portfólio justamente para que isso não aconteça, né? E, infelizmente, assim, é uma casa maravilhosa, só que é uma casa que ela tá ali parecendo um comércio, né? Então, não é porque tendência, determinadas situações, né, que você tem que topar. Em casa, no meu projeto, ela colocou eles desceu um LED no painel da sala, um painel ripado até em cima. Minha casa tem 5,5 de altura. E aí... eu ia gostar. Não. Preciso vender móveis planejados. Tudo bem, eu comprei o planejado, mas sou obrigada a colocar o LED lá. Então, aí eu desci um LED do lado do espelho, do painel ripado. Eu falei, gente do céu. Muita informação. Muita informação. Eu fiquei pensando, eu falei, assistindo TV, imaginando aquilo. Juliana e a cadeira dela. Gente, para de mexer essa cadeira. Então, descendo aquilo, eu peguei e falei, não quero esse LED aqui, pra mim não faz sentido. Então não é porque esse lance de tendência, né? A gente tem que ter muito, porque tudo passa muito rápido. O ripado tem gente que já tá
enjoado de É ripado. porque fez-se muito dele, né? Então, mas assim, de repente, outro dia uma cliente falou assim pra mim: ah, eu quero um painel ripado, mas eu vi no TikTok que tá fora de moda já. Aí eu olhei assim pra ela e falei: mas você quer o ripado? Ela: eu quero ripado. Eu falei: então coloca o ripado, uai. Não é questão de moda, é questão do que você quer. Você quer. Então, assim, o ripado, né, se a gente está falando de marcenaria, é algo que depois você pode mudar, a tendência hoje não é amanhã. Com certeza, e é tudo muito rápido no nosso mercado. E volta, né? Com certeza, tudo que é tendência hoje, daqui 1 ano, 2 anos mais ou menos, já não é mais tendência. Tem que existir outra tendência para poder... virar tendência. Para virar tendência. Então, com certeza, o que é tendência hoje, amanhã não vai ser mais. E a sua casa, ela nunca vai estar atual. Nunca, nunca. Então, assim, 3 anos que eu tô na minha casa, tem várias coisas que o pessoal não tá fazendo mais. De repente eu faria diferente agora. Aliás, eu faria muita coisa diferente na minha casa. Então, essa questão da iluminação, eu até digo assim, ó, por exemplo, eu penso muito na hora que eu tô fazendo o projeto de marcenaria, eu penso ali na cozinha, que é o sonho de todas as pessoas, a cozinha planejada. Gente, fazer uma iluminação que você... Quem cozinha sabe, a iluminação tá aqui no teto e aí fica uma sombra quando você tá lavando a louça, uma sombra ali na hora que você tá cozinhando. Eu falo, não, a gente precisa soltar um LED aqui na parte de baixo para poder trazer esse conforto na hora de você estar cozinhando, porque você não cozinha só durante o dia, você cozinha à noite, você, né, às vezes tá nublado e não tá entrando toda essa iluminação natural, traz essas sombras, então a gente tem que pensar também nessa iluminação. E isso traz, eu acho que, para casa também uma identidade diferente. Então, assim, tudo na vida tem o seu peso, né? Você precisa ponderar o que é bom e o que é ruim. Não dá para ser um ambiente comercial, mas tem que te trazer a ergonomia para o seu dia a dia. Então, essa questão da iluminação na marcenaria que eu coloco na cozinha, eu gosto muito, né? Nos armários superiores sempre soltar uma fita de LED. E não é no fundo, porque eu não quero decorar o ambiente. Decorar o ambiente para pôr o LED no fundo, eu coloco no armário do quarto. Ali na cozinha eu preciso de uma fita de LED mais para ponta, para poder... na área de trabalho, para né? pensar na área de trabalho ali mesmo, né? Então, pessoal, aqui a ideia do podcast é a gente falar, entrar em cada detalhe mais intensamente em relação a tudo isso, e também abordar as questões jurídicas, né, das da compra e venda, das contratações, a maneira segura de você contratar uma marcenaria, a maneira segura de você, de repente, fechar com um corretor, de você comprar um imóvel. Então, a segurança de todo o negócio. Então, a gente vai falar muito sobre isso, para que você realmente, durante esse percurso, como não gosto dessa visão de sonho, né? Mas como tudo é muito sonho, a casa, muitas vezes a pessoa ela sai um pouco ali da realidade dela, né? Então ela fica tão deslumbrada que às vezes ela não se apega aos detalhes. Por isso é o profissional, né? E é necessário. Então a ideia do podcast é, de repente, te despertar essa consciência para que na hora que você faça, né, a sua compra, a sua venda, você faça aí de uma maneira segura, né? Então aqui a gente vai falar muito sobre essa questão de compra e venda, vamos falar sobre investimentos, né, Ju? Sim, de como conseguir, né, comprar a sua casa, quais são as maneiras... Isso, pensando nessa questão do investimento, essa questão de marcenaria, o que a gente pode agregar nesse imóvel para a gente ter um valor de mercado maior. Tem muita coisa que às vezes a pessoa acha que vai agregar valor na venda e ela não agrega. Então, a gente vai falar muito sobre essa questão dos investimentos imobiliários aqui no podcast. De como decorar a casa. Isso, né? trazer a decoração, né? Então, a ideia é trazer um conteúdo justamente para fazer esse lance do alicerçando. Você construir, tá no gerúndio justamente pensando nisso, de você construir a sua casa, o seu imóvel. Então, aqui a gente vai falar não só dessa questão da corretagem, não só de marcenaria,
Senão acho chato, que né? vai ficar chato, né? A gente vai falar de tudo um pouco para você poder conquistar aí o seu lar, o seu aconchego, o sonho que você almeja realmente dentro de uma consciência de todos os aspectos. Isso aí. Né? E aí a gente vai soltar por temporada, então essa aqui vai ser a primeira temporada. Então nessa tá eu e a Ju juntas. E nós vamos soltando semanal os episódios, né? Então eu espero que vocês fiquem aqui conosco. Sim. Então, tanto a gente montou um Instagram que depois. Como que é o nome, Marisa? Esqueci o nome. Montamos um Instagram. Alicerçando. É só Alicerçando? Não tem mais nada? Não. Acho que tem alguma coisa. A Mara vai ver pra nós. Então, nós montamos aí um Instagram e vai ter também aí nas nossas redes sociais. Né? No meu, dali. Isso. E... Alicerçando o podcast, tá? Alicerçando o podcast. Esse é o nome. Não tem nada lá, mas vai ter o conteúdo Com em certeza, breve. muito em breve. Então, gente, Ju, queria agradecer você. E eu agradecer você. Ai, eu posso te dar um presente de você? Eu posso te dar um presente. Gente, a Ju que montou. Olha que lindo. Então, uma caneca do Alicerçando. Alicerçando. E chocolatinhos. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Posso ficar com o seu? Porque você que fez. Não, esse é meu. Eu fiz pra mim também. Tá bom. Tá. Mas eu tô muito feliz, tô muito animada com isso. Eu acho que vai trazer toda essa consciência de que as pessoas precisam e a gente aprender com todas essas pessoas que vão estar aqui com a gente. Isso vai ser maravilhoso. Então, muito obrigado e até mais. Um beijo no coração.